peguei e falei para vocês da importância do controle, e aí falei para vocês que só gerencia aquilo que se controla, então a importância da gente controlar o orçamento, e aí falei dessas quatro questões envolvendo o controle importantes, que o controle não aponta o motivo do desvio, a gente vai ter que investigar a causa do desvio, existe um custo-benefício do controle, a gente tem que avaliar até que ponto a gente vai descer aí as variações, né? Investigar as variações até que nível, e o que o controle ele tem uma função didática, né? De integrar os gestores para que todos efetivamente cumpram as metas, cumpram os procedimentos, as fichas técnicas direitinho para que o gasto seja exatamente aquele que se espera de cada departamento. Bom, a partir daí, a gente começa a trabalhar o controle, e a forma mais comum de controle, o que é? Cruzar o orçado versus realizado. É lógico, é lógico. Nós vamos pegar o que eu orcei, cruzar com o que eu realizei e ver as variações. Porém, quando eu faço orçado versus realizado, eu posso fazer de duas formas. Ou utilizando o orçamento estático, ou utilizando o orçamento flexível. Então, eu vou mostrar para vocês as duas formas para te mostrar e para te convencer que utilizar o orçamento flexível para o controle do orçamento é muito melhor do que usar o orçamento estático. Para isso, então, nós vamos a um caso prático para a gente poder, então, fazer o passo a passo e entender a diferença entre simplesmente cruzar o orçado versus realizado ou utilizar o orçamento flexível para fazer a avaliação separando variações operacionais da comercial. Bom, então, vamos ver o controle orçamento estático primeiro. Então, no orçamento estático, nós vamos comparar o resultado dos gastos efetivamente incorridos com aquilo que eu orcei para o mês. Então, eu vou pegar o orçado versus realizado. Para a gente colocar isso em números, para que eu possa te mostrar a diferença, nós vamos usar esse exemplo aqui da Lela Dreams Doceria, que produz bolo. E aí está aqui a ficha técnica do bolo. Isso eu chamo, então, da ficha técnica do bolo. O que eu gasto para fazer cada bolo? 1 quilo de farinha, R$ 3,80. 250 gramas de manteiga, R$ 24,00. Meia hora de mão de obra, que eu remunero essa mão de obra a R$ 10 a hora, logo 5 por bolo. Somando farinha, manteiga e mão de obra, o gasto variável para cada bolo que a Lela Dreams faz é R$ 14,80. Então, somando farinha, manteiga e mão de obra, eu gasto R$ 14,80 para fazer cada bolo. E a empresa tem um gasto fixo orçado em 70 mil. Um gasto fixo orçado em 70 mil. Com esses dados, a Lela Dreams começou a preparar o orçamento do mês. E aí, ela projetou produzir e vender 9 mil bolos. Produzir e vender 9 mil bolos. E aí, ela começou a fazer a conta. Olha as contas que ela começou a fazer. 1 quilo de farinha por bolo, então vão ser 9 mil quilos de farinha. R$ 3,80 é o preço da farinha, logo R$ 34,200. Manteiga, 250 gramas de manteiga, para 9 mil bolos, 2.250 quilos de manteiga, R$ 24,00 o quilo, 54 mil de manteiga. Meia hora para fazer cada bolo, 9 mil bolos, 4.500 horas. R$ 10,00 por hora, 45 mil. Somando farinha, manteiga e mão de obra, os gastos variáveis para 9 mil bolos, 133,200. Mais os fixos, 203,200, seria o custo total da Lela Dreams nesse mês para fazer 9 mil bolos. A partir da estimativa de material, mão de obra e os custos indiretos de fabricação, os gastos totais ali, a Lela Dreams, então, projetou o resultado. Né? Montou a DRE do orçamento dela. Então, está aqui a DRE do orçamento dela, a partir desse estudo. Então, receita estimada para 9 mil bolos. A receita, então, seria R$ 216 mil.
Os custos, gastos variáveis, 9 mil bolos, 14,80, que é, né, o gasto por bolo, farinha, manteiga e mão de obra, dá os 133.200. Logo, receita menos custo variável, margem de contribuição, 82.800. Os gastos fixos projetados em 70 mil, logo, lucro operacional projetado, 12.800. Legal? Então, isso é o orçamento que a Lela Dreams preparou para esse próximo mês. Beleza. Então, ela está esperando um lucro de 12.800. Os bolos, gente, que vocês estão vendo aí nas imagens, são bolos reais. Infelizmente, eu sou o provador oficial da Lela Dreams. Então, né, você imagina, né, o quanto que eu sofro aqui para poder experimentar cada versão desse bolo. Mas vem comigo, está aí o orçamento. Agora, uma coisa é expectativa, outra coisa é realidade. No final do mês, ela produziu e vendeu só 7 mil bolos. E os gastos reais com os insumos foram 7.300 quilos de farinha, 29.200. 1.900 quilos de manteiga, 47 mil. 3.300 horas de mão de obra, 36.300. Logo, farinha, manteiga e mão de obra que ela realmente gastou fazendo 7 mil bolos, 112.500. Peguei, então, 112.500 e 112.500 dividido para 7 mil bolos. Olha isso aqui que eu achei. Eu gastei por bolo R$16,071. Lembra? O padrão era R$14,80. A ficha técnica do bolo apontava que eu deveria gastar R$14,80. Então, já tem um problema aqui. E os custos fixos? Os custos fixos reais chegaram a 70.300. Logo, custo total real desse mês, 182.800. E aí, o resultado real, a DRE real, foi essa aqui. Receita, 7 mil bolos, 164.500. Os custos variáveis, então, de 112.500, que eu mostrei no slide anterior. Receita menos custo, olha isso aqui, margem de contribuição 52. Menos os 70.300, que foi os custos fixos, prejuízo de 18.300. Bom, então pense comigo, estou te contando a história da Lela Dreams, ela projetou, fez o orçamento para o mês, 9 mil bolos, e agora a gente tem aqui o realizado de 7 mil bolos. Então, é aquilo que eu falei. Usar o orçamento estático, o que eu vou fazer? Eu vou cruzar o orçado versus o realizado. Se eu cruzar o orçado versus o realizado, o relatório que eu vou obter é esse aqui. Ó. Esse é o relatório que eu vou obter. Então, orçamento geral do lado de cá, resultado real do lado de cá, e no meio as variações encontradas. Então, 2 mil bolos a menos, a receita, reduziu a receita de 216 para 164.500, houve uma redução na receita de 51.500, o D vermelho aqui quer dizer que é uma variação desfavorável, ou seja, redução de receita. Custos variáveis, orçamos gastar 133.200 de custo, e para 7 mil bolos gastamos só 112.500. Logo, deixamos de gastar, em relação ao orçamento geral, 20.700. Por isso, o F aqui de favorável. Gastei a menos. Gastei 20.700 a menos. Isso impactou a nossa margem de contribuição, gerando uma redução na margem de contribuição de 30.800. A variação no custo fixo foi de 300, gastamos 300 a mais, e de 12.800, que deveria ser o lucro, para 18.300, que foi o resultado real, nós tivemos uma redução do lucro, aí de 31.100. Bom, quando a gente então faz esse confronto do orçado versus realizado, dessa forma pura e simplesmente do jeito que eu fiz aí, a princípio, nos levaria a pensar o quê? O problema é porque eu vendi 2 mil bolos a menos. Né? Eu tive aí um prejuízo porque eu vendi 2 mil bolos a menos.
Mas a gente já sabe que não foi só por causa disso. Lembra que a nossa ficha técnica, farinha, manteiga e mão de obra, era para gastar 14,80 e, na realidade, acabamos gastando 16,071? Só que quando eu faço esse confronto do orçado versus realizado, a variação da farinha, manteiga e mão de obra traz para mim uma variação positiva, dizendo que eu gastei menos do que eu tinha orçado. Então, gente, essas informações que esse relatório traz para nós, quando a gente compara de uma forma grotesca o orçado versus realizado, não nos ajuda a entender o porquê que eu perdi 31.100 de lucro. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o que eu preciso responder para entender melhor isso é isso aqui, ó. Será que a variação de 31.100, que é a diferença entre o orçado e realizado, foi só pela variação dos 2.000 bolos? Teve variação no preço de venda? Teve variação no consumo da farinha e da manteiga? Teve variação na quantidade de mão de obra utilizada? Teve variação no preço da farinha e da manteiga ou teve variação no preço da mão de obra? Viu como é que a situação não é tão simples quanto parece? Ou seja, o 31.100, essa variação entre o lucro orçado e o lucro realizado, que é 31.100, a gente não pode simplistamente dizer que o problema é dos 2.000 bolos que eu vendia menos. Por quê? Cada uma dessas interrogações que estão nesse slide contribuíram para a variação do lucro. E eu preciso, então, entender quanto que cada uma dessas variações contribuíram. Eu preciso entender. Para isso, então, gente, não dá para a gente, de forma simplista, simplesmente cruzar o orçado versus realizado.